Salve com Deus com a paz do Senhor. Amém. Trabalho desse trimestre que nós estamos desenvolvendo, temos falado a respeito de heresias, seitas heresias no meio do povo de Deus. E essa lição número 3, a qual nós vamos debater agora, vamos refletir sobre ela, porque naturalmente ela já foi debatida por alguns teólogos, entre eles o próprio Eliseu Soares, que foi o comentarista dessa lição. Ele traz para nós a reflexão profunda, em termos muito profundos. E hoje o tema é mais profundo ainda. E por assim dizer, claro, não deixa de ser polêmico para alguns. Nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo. E essa encarnação do Verbo, para os cristãos genuínos, ortodoxos, quer dizer, aqueles chatos que realmente estão comprometidos com a verdade fundamental, bíblica, ele não tem muita dúvida disso. Por que ele não tem muita dúvida disso? Porque aquilo que ele não compreende, ele aceita por fé como mistério de Deus. Como Deuteronômio 29, verso 29, está escrito: aquilo que é revelado aos homens, é para os homens. Aquilo que não é revelado aos homens é para Deus. E o crente em Cristo Jesus, fiel a Deus e fiel à palavra, inerrante palavra de Deus, ele aceita sim, da forma com que é exposto. Porém, existe sempre e vai existir correntes teológicas diferenciadas que jamais aceitam as coisas conforme a proposta. É por isso que algumas correntes teológicas defendem outros pontos de vista, relativizando a Bíblia. O que é relativizar a Bíblia? Aceitar partes dela, ou fazer emendas conceituais segundo sua própria filosofia de compreensão. Isso é delicado e bastante, aí é polêmico, porque os teólogos nunca se aceitaram. É difícil e muito difícil os teólogos concordar com outra ou com outro teólogo, ponto de vista diferente. É por isso que surgiu esse número de vertentes grandes, denominações, compreensões. O tema hoje proposto vai falar sobre o que é a encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo? É o nascimento de Cristo Jesus em forma humana, de forma hipostática, né? Como falou o Simão Júnior há poucos dias aqui, que aquele lado humano é também divino, numa própria pessoa. Porém, há de se lembrar que essa parte divina de Cristo não estava incorporada nele no momento da sua dor e sofrimento, porque ele veio em forma humana para que todos pudessem entender e compreender que é possível vencer o quê? O pecado. Ele nasceu de uma virgem considerada para alguns como sem pecado, e aí entra um ponto que eu vou passar para o Júnior depois colocar também na mesa, porque para uns Virgem Maria era uma mulher sem pecado. É por isso que alguns compreendem que Jesus não teve pecado. Há de se observar que Maria sim, né? Deixa eu comentar, tem a sua observação. Mas Jesus, sem pecado, não cometeu pecado. Foi o único capaz de responder ou corresponder à necessidade da raça humana para a expiação do pecado. Ou seja, o pecado que veio pelo homem, como Adão, agora estava sendo expiado por um outro, de forma santa e maravilhosa, que é Jesus, não é? Na sua forma humana. Engraçado, interessante observar que é fundamental observar isso, porque algumas denominações não aceitam, ou algumas teologias não aceitam esse ponto de vista. Acreditam apenas que Jesus era simplesmente um profeta, ou alguém meramente humano, ou achavam que Jesus era uma reencarnação, diferente daquilo que nós falamos agora há pouco de encarnação. Aí eles pegam aquele ponto de vista lá, né? Que diz: no princípio era Verbo, o Verbo se fez carne. Aí algumas teologias aproveitam esse espaço para fazer, porque ele sempre existiu, que ele reencarnou. Não. Ele sempre existiu na forma divina. Na forma humana, ele encarnou uma só vez. Vocês estão entendendo? Tá? Amém. Amém? Estou falando isso porque pode parecer delicado e complexo, a gente volta para os pontos mais complexos. Mas vamos lá. O texto-alvo dessa lição, ou seja, o núcleo dessa lição, ela vai nos falar que em São João 1, verso 14, ela diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, ou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14.
Verdade prática, ou seja, aquilo que é núcleo, que pode ser aplicado na vida, na nossa vida. Diz assim, a vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. O que isso diz para nós? Por assim dizer, alguns teólogos discordaram dessa verdade, que para nós bíblica e inerrante palavra de Deus, que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e a destra do Pai se encontra. Para alguns é mito, mas a Bíblia nos mostra isso com clareza, meus amados. Quanto que isso é importante, que isso foi fato não somente para os cristãos seguidores de Jesus da época, mas fato para os historiadores da época. Entre eles, um dos mais citados, o judeu José escreveu como presencialmente. E nós encontramos judeus ainda hoje que comprovam fato, local, até por onde Jesus passou, andou, viveu, cresceu e até onde morreu. Mas, como sempre, Satanás teve as suas vertentes de destruir essa verdade para enganar as nações. Existem pessoas contrapondo esta posição, que eles chamam simplesmente de posição ideológica. E vai caminhar por aí. Nós vamos ver durante a lição que isso caminha e vai tomar caminhos que parecem ser uma utopia, ou seja, aquilo incapaz de ser uma verdade, capaz de ser alcançável. Mas nós percebemos por essa palavra que é alcançável sim. Tanto é que o irmão João, eu tenho certeza que muitos, todos vocês aí sabem exatamente de que se trata quando fala de Jesus. Vimos e continuaremos vendo milagres, prodígios da parte de Deus para mostrar aos homens que Ele continua amando essa humanidade. E é Ele, somente Ele, que é capaz de resolver o problema da paz individual e da paz social. Então isso é muito interessante a gente observar isso, para que nós não sejamos enganados pelas chamadas correntes que estão vindo aí. E são muitos. E de agora, não. Nós vamos ter o oportunidade de ver aqui, que só é muito antigo. A diferença é que ela está tomando uma nova roupagem. A roupagem que está sendo submetida agora à nossa sociedade, principalmente os adolescentes jovens, são totalmente distorcida, enganadora, de forma bastante fluente, porque pega a língua dos jovens, aquilo que eles gostam, materializar da sua materialização. Vamos ver o que diz essa nossa leitura em classe. Fica de pé, por gentileza, por Deus, para que nós possamos fazer essa leitura em classe, juntos. Vamos ler essa palavra em classe, que ela está registrada no livro de 1 João. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E os conhecereis, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste e que há de vir. E eis que está no mundo, segundo João, porque já vimos muitos enganadores entrar no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal enganador é o Anticristo. Amém? Amém. Pode ser todo minutinho. Quando a gente fala da pessoa do Anticristo, todos ficam esperando um futurista aí. Não é? Claro, a Bíblia é clara e muito clara ao dizer que realmente nós vamos enfrentar uma situação de um dominante, um dominador entre as nações, como o Anticristo. Mas a ideia do Anticristo, ela é desde antes de Jesus nascer. Está acontecendo uma coisa muito estranha, vocês prestam muita atenção nisso, principalmente vocês que são jovens, não? Estão levantando aí,
os teólogos modernos, para confundir a mente das pessoas. Deus me perdoe esse. Fala dessa forma, satanista só pode ser. Estão levantando a história de Enoque. Leia o livro de Enoque, leia os princípios de Enoque, leia os de Enoque. Como se Enoque fosse superior a Jesus. Sério, viu? Presta atenção nisso aí. Leia os manuscritos de Enoque, leia os escritos de Enoque. Por que Enoque foi tirado na Septuaginta? Por que Enoque não foi canonizado? Leia isso e aquilo. Como forma de se opor ou de colocar um adendo para a Bíblia. Ô, gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala de fundamento cristão tradicional, fundamento cristão liberal, nós vamos ver duas vertentes totalmente diferentes. Quando a gente fala de teologia, uma teologia sistemática e tradicional, nós estamos falando nisso aqui, biblicamente dizendo que Jesus é o centro da verdade, ele é a verdade, o caminho. O caminho, a verdade é a vida. Jesus é o Salvador da humanidade, para os cristãos. Porém, existem algumas correntes, chamadas, entre aspas, também de cristãos, que discordam desse ponto de vista. Acham e continuam achando que tem outros mediadores, além de Jesus. E até outros livros capazes de superar a Bíblia. Esse perigo, essa situação triste que está acontecendo, está trazendo prejuízo para o cristianismo. Por que está trazendo? Porque falam-se de forma muito eloquente, bonita, com palavras rebuscadas, em certos acadêmicos, a ponto de entrar na mente das pessoas e distorcer a verdade. Quando ele fala sobre esse liberalismo, estou falando de liberalismo só de usar roupa, não é isso, gente. Se fosse só isso, era simples. Quando a gente fala de teologia liberal, não está falando simplesmente de irmão ir para a piscina e fazer carinho na irmã casada com. Não é isso, simplesmente não. É bem pior do que isso. Porque esse é um pecado que a pessoa cometeu com ele lá, ele ajusta a conta com Deus e é excluído da comunhão da igreja. O problema não é esse. O liberalismo, ou seja, essa ideia da teologia liberal, ela tem conotações até também no mundo econômico. Baseado lá em Karl Marx e Karl Barth, vai vindo por aí. Isso é sério. Porque ele pega uma comunidade inteira, ou seja, ele pega nações inteiras, desviando do foco que é Jesus. Olha o perigo que é isso, gente. Olha o perigo que é da gente observar até de quem nós fazemos referência. A gente mesmo deve citar nomes de muitos pregadores famosos, né? Citar nomes de outros famosos, às vezes nem sabe de onde é. Faz como o Lula fazia isso. Lá no Brasil morre 500 pessoas por dia de fome. Aí o cara falou, Lula, não fala isso não. Lá no Brasil tem 300 milhões de pessoas. Lula, nós não tem nem a nossa população tem isso. Deixa quieto, todo mundo entender. Sabe por quê? Para que possa dar ar de superioridade de sabedoria. E às vezes nem sabe do que está falando. Tem gente que adora citar Karl Marx, sai se esquecendo que Karl Marx é um dos precursores desse socialismo macabro que nós estamos vivendo praticamente no mundo hoje, que trouxe ideia para o liberalismo, para a teologia liberal. Aí vem Karl Marx depois, muito citado por alguns, que aparentemente é um dos maiores teólogos que teve na face dela. Contrapôs até mesmo o Calvino, esse tal de Karl Marx. Mas será que é tudo que Karl Marx está falando está certo? Não. Por que não? Porque ele é um também, junto de Locke, mais outro, que desvirtua a palavra como meias verdade. Aceita coisas e suprime outras. Ou seja, a Bíblia é o quê? É a boca de Deus falando com o seu povo. Inspirado, os profetas escreveram o que Deus orientou. Mas aí aparecem alguns que discordam de certo ponto de vista. Isso aqui não serve. Isso aqui está ultrapassado. Cada um dos que trazem uma versão nova distorce um pouquinho daquilo que é real. Olha a situação desse Papa que tem. Você tem que reformular a Bíblia inteira, porque ela está ultrapassada. Percebe?
Aí, com a ideia essas ideias dessa maneira, esse chamado liberalismo cultural, gera o quê? O sincretismo religioso. Calbart é um deles que diz assim: é preciso ter uma coluna, é preciso ter uma ponte entre o ceticismo e o fundamentalismo, para que as pessoas possam ter com que se agarrar com a fé. Ué, qual que é a nossa regra de fé? Crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, e crer no seu Filho Jesus conosco, único e suficiente Salvador. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, mas o liberal, já volto a dizer, o liberal não é simplesmente aquele que pensa em indumentárias, roupas, coisas desse tipo. Liberal é aquele que realmente coloca uma outra proposta. O que Paulo escreveu? Se vier outro evangelho além desse, é considerado o quê? Anátema. Mas Calbart é um dos precursores. Aí agora eles querem juntar todas as religiões como se todas levassem a Deus. O que diz os provérbios? Há caminhos para o homem que parece direito, mas no final deles é o quê? A perdição. Só que os crentes, chamados modernos, não dão atenção para esse fato e estão embarcando, abandonando o quê? Que eles chamam de fundamentalismo radical, fanatismo, que não é por aí, que tem que ser por aqui, ou tem que ser por ali, destruindo a fé de muitas pessoas e banalizando a fé de uma tal forma que daqui a um determinado momento que as pessoas fazem e está virando o quê? Olha a situação da Europa como que está. Que lança aqui aquilo? Relativismo bíblico. Tudo está bom, tudo está certo. Jesus fala uma coisa, gente. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. No caminho é de espinho. Às vezes eu vejo o Bruno falar desse jeito, sabe? Gente, para de pregar esse evangelho para você aí, porque esse evangelho todo não leva ninguém a Deus, não. É verdade. Eu vejo ele tocar muito nesses pontos de vista aqui. Nosso confronto é conosco mesmo. Nós temos que nos confrontar de vez em quando para nos interiorizar e ver assim, puxa vida, como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou diante da palavra? Para a gente não cair, sabe o que? No engodo de Satanás e ser desviado do ponto que é central. Fé genuína em Jesus, sem relativizar Jesus. Tem uns bestas aí, eu tenho que corrigir essas coisas. Por isso que eu falo, eu tenho que ter muito cuidado, ter problema tirando lá, porque essas coisas não podem falar. Mas tem uns bestas por aí. Fala que Jesus é gay. E aí, homossexuais aplaudem. Quem encontrou para eles um Jesus igual a eles. O que é isso? Relativismo. De onde que vem isso? Lá de trás. Aproveitando o caminho aberto por Calbart e tantos outros aí. E aí o problema, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, é por isso que eu digo, pelo amor de Deus, gente, quando vocês observam alguma coisa, tem muita coisa boa na internet, olha de que se trata, qual que é a fonte. Quem é isso? Deixa eu ver a biografia desse homem que está citando para ver quem é ele, o que ele fez, o que ele encontrou de apoio social, o que ele encontrou de apoio na Bíblia. Porque tem muitos que só têm filosofia mesmo. Só nome e textos bonitos, bem construídos, com palavras que disse há pouco tempo, bem construído, rebuscado. Cheio de interesse social. Quando eu falo de interesse social, eu estou falando da gama maior. Não é daqueles que querem servir a Deus. Porque os que querem servir a Deus vai crer no quê? No poder de Deus. Como Paulo escreveu lá aos Efésios, né? No capítulo 6. Buscai o teráculo de Deus vivo. Poder. Para que possa enfrentar os dias maus. E olha, tome posse das armas para a tua guerra. Então isso é muito importante para que nós possamos entender e compreender melhor a forma que esse mundo está levando a chamada religião.
Isso é muito preocupante. Discutir a divindade de Jesus, como alguns já estão colocando na mesa. Discutir o nascimento de Jesus, como muitas teologias estão discutindo. Discutir o arrebatamento da igreja. Discutir a nossa morada com Deus. São teologias profanas. E olha que eles encontram caminho na própria Bíblia para citar situações dessa natureza, a ponto de causar o que? Confusão na mente das pessoas. Por isso que é importante, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Principalmente os evangelhos. Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Se você, pastor, eu não consigo ler a Bíblia toda, porque lá está falando, lá no livro de Ezequiel fala uma coisa, nos Crônicas fala umas coisas complicadas. Amém, amém, amém. Deixa isso para frente. Mas olha, o Evangelho, os 4 Evangelhos, os 3 sinóticos. O que são os sinóticos? São aqueles livros muito parecidos, até o linguajar deles são muito parecidos. Prefigura muito Jesus na sua forma humana. João já tem uma forma diferente de escrever, porque João fala muito da divindade de Jesus, mostra a deitificação do Cristo Jesus. Mas é bom a gente aprender a separar essa situação, porque quando você deparar com uma teologia diferente, e tem muito por aí, tem batendo nas portas da casa dos outros aí, fazendo crente passar vergonha. Crente de 30 anos de igreja. Os carinhas jogam, vão visitar esse moço ali, o Júnior, o William, o Ronovitz, chega aí e dobra, entre aspas, o pastor. Porque não conhece nada, nem de Bíblia, sabe? Nem de fé. E vocês que são filhos de Deus, que estão abraçando essa fé, pelo amor de Deus, lute pela fé. Essa ideia de apologética cristã, não parece bonito, complicado, né? Mas é exatamente fazer apologética, é atrair pessoas para um fundamento real, defender a fé em Cristo Jesus de verdade. É importante que nós sejamos dessa forma, então, negar essa corporatividade de Jesus. Jesus era apenas uma forma etérea. O que é etéreo? O que é etéreo? O que é etéreo? Eles falam isso, sabe por quê? Porque eles não concordaram que Jesus sofreu. Eles não concordaram que Jesus sofreu na carne. Então eles falam que Jesus era de forma etérea, ou seja, de forma intocável, visível, sabe? Como se fosse um plasma, que você... um fantasma. Isso é etéreo. Aí, falar assim para as pessoas é negar o sofrimento de Jesus pelos nossos pecados. A Bíblia fala o quê? Que ele chegou na cruz e disse assim: Pai, a expiação está pronta. Eu entrego a ti o Espírito. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. E a Bíblia conta que por maldade aqueles homens, ele com sede pediu água. Mostra que Jesus estava o quê? Na própria... Gente, isso é muito sério, presta atenção nisso. Isso é funda... Não esqueça isso. Mostra que Jesus estava sentindo muita dor, com sede. Quero água, eles pegaram vinagre. Alguns usam um termo aí que eu vou entrar nesse detalhe, não, porque é questão de interpretação. Os que fizeram uma loucura lá naquele momento, para colocar aquela esponja nos lábios de Jesus. Alguns falam que é vinagre. Alguns falam que deram vinagre para anestesiar a dor. Outros falam que fizeram barbaridade com Jesus, mas não deram água para ele. Mostra o quanto que ele sofreu até sede, ele morreu de sede, com sede. Se ele fosse etéreo, como alguns teólogos, alguns apóstolos tinham, não sentiria nada disso. O seu corpo precisava ser carregado e sepultado. Como foi? É etéreo, não consigo segurar, é um plasma. Então essa negação é perigosíssima. E por incrível que pareça, o cinema, o teatro, a televisão e algumas mídias sociais estão desenvolvendo um Deus dessa maneira, um Jesus dessa maneira. Daqui 50, 100 anos, se alguém não aplicar essa apologética cristã, debater de frente com isso aí, ninguém acredita mais. Porque o diabo tem pressa de enganar as nações. Gente, isso é muito triste.
pelo amor de Deus, Damares, estude Bíblia, filho. É através de você que as tuas amiguinhas têm a oportunidade depois de perguntar alguma coisa, da tua sabedoria. Júnior, não para de estudar, filho. É através de você que muitos vão conhecer a verdade. Divino, não para de vir para a escola dominical, meu querido. Pois é através de você, conhecendo verdades absolutas, que outras pessoas serão caladas. É através de vocês, é através de nós, que nós podemos falar esta verdade explícita. Caso contrário, o cristianismo vai ser engolido. O próprio Alcorão admite que Jesus teve de forma corpórea. Já que os judeus fez de tudo para poder negar aquele treino, aquela situação. Eu não lembro, sabe? Páginas 4.073. Eu tenho um Alcorão em casa. Ontem eu ia fazer uma pesquisa, mas eu não estava muito bem e acabou que eu não pesquisei. Para me trazer mais fundamento. Eu vou trazer depois. Mas até o Alcorão admite que Jesus vem e se encarna. Não admite Jesus como Salvador, mas admite Jesus como um profeta, como alguém enviado, como alguém que tinha uma iluminação diferenciada dos demais. E aí estão uns bacanas aí que negam. Inclusive, o quê? O nascimento virginal de Jesus. Você pode falar alguma coisa para nós sobre isso? O problema da encarnação de Cristo, Vem cá. o problema da encarnação de Cristo não é nem tanto da parte dos judeus em si, Deixar que o Júlio coloque essa posição como contribuição nessa área. não é nem questão não é nem tanto da questão dos judeus em si, porque os judeus esperavam o seu Machia, né, o seu ungido. O problema da natureza, da dualidade, que aqui a gente chama de dualidade na teologia, né, é que é o pensamento grego da coisa. Como o Novo Testamento ele foi escrito, totalmente dentro da língua grega e totalmente dentro de um contexto grego de época, Deus já veio atravessando e veio trazendo esses problemas. E isso é tão sério que, se a gente pega, por exemplo, a gente pega o Império Romano na Bíblia, que para boa parte dos eruditos o Império Romano traz uma transfiguração do Império do Diabo na Bíblia. O Império Romano nada mais é do que uma grande representação de Satanás na Bíblia. E se vocês forem observar a história, os romanos, como eu havia dito aqui outras vezes, os romanos mataram milhares de pessoas a fio de espada, mas os gregos mataram muito mais apenas com uma caneta, dizendo assim, né, porque não se tinha caneta na época, era uma pena, né? Apenas com uma pena, um tintureiro e um papel na mão. Por quê? O Império Grego conseguiu difundir o Império Romano apenas ensinando o povo a pensar. Eles não precisou brigar com ninguém, só ensinou uma filosofia. Então, a lição vai tratar aqui a respeito do docetismo, né? Essa dualidade de Jesus ter uma natureza humana e uma natureza divina já era problema desde os gregos. E um dos maiores combatentes dessa doutrina era, de fato, o povo grego. De onde veio também depois os gnósticos, o agnosticismo, o gnosticismo de época e tudo mais. O pastor mencionou a respeito sobre Enoque. O livro de Enoque naquela época, nos tempos dos apóstolos, os relatos de Enoque já eram relatos que já circulavam no meio da sociedade. Existe um apóstolo de Jesus, por exemplo, que faz uma menção a Enoque, que é o apóstolo Judas. Você pega a carta de Judas ali, que antecede o Apocalipse, aquela discussão ali que ele vai narrar a respeito de Satanás brigando com o anjo, por causa do... Aliás, o anjo ali brigando, né, com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Aquilo ali é uma informação que ele tirou do livro de Enoque, que ele cita esse apócrifo de época para elucidar algumas informações, para explicar algumas coisas. Mas qual é o nosso problema maior sobre a natureza de Cristo? Infelizmente, eu até tenho contato com o pessoal da teologia, toda semana a gente está conversando alguma coisa e tudo mais, e um deles disse uma coisa que é aquilo que me preocupou muito. Olha, as nossas igrejas
estão formando muitos pregadores, mas tem muito poucos mestres do assunto no nosso meio. Porque o povo não quer gastar tempo com isso. O povo não quer gastar tempo com essa questão. Então a natureza de Jesus, irmãos, se perguntaram assim, Jesus, qual era a natureza de eu costumo dizer que Jesus era um homem-deus. Jesus tinha duas naturezas dentro de si. E elas se unificaram ali. Porque uma se sujeitou ao lugar da outra. É isso que os gregos pensavam? Não, porque para o grego, ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Então, eu acredito que aqui quem está comentando aqui é o Ezequiel Soares. Acho que ele vai tratar dessa questão do docetismo aqui, pastor. Obrigado. Você percebe? Quanto que você basta? Não vai chamar de relevante. É relevante. Por que é relevante? Se você não aprender, nós vamos ser, se nós não aprendermos, só não deve indicar que é para aprender Bíblia, nós vamos ser engolidos por essas formas de incrementação cultural que está invadindo as igrejas, de forma indecente, roubando a expectativa de uma fé genuína. Negam os milagres, negam os dons do Espírito, negam o nascimento virginal de Cristo Jesus. Não aceito de maneira nenhuma que Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria. Nós vamos contar isso aqui agora mesmo. E tem um adendo em cima dessa informação. A nossa civilização ocidental, ela é fundamentada dentro de três. A construção da nossa sociedade, da nossa civilização, ela é fundamentada dentro da moral judaico-cristã. Ela é criada dentro da moral judaico-cristã, ela é fundamentada também dentro da filosofia grega e dentro da liberdade romana. Então, assim, por que da filosofia cristã? Aí entra uma questão. Por que Paulo era um estudioso de filosofia? Para combater os helenos na época. Levantam Paulo para combater o helenismo, os gregos já eram um problema com os pés dos romanos naquela época. Aí surge mais um problema que eram os cristãos. Aí levanta-se Paulo na teologia também, judaica por Gamaliel, para combater isso. Agora, o que não é o ponto que eu quero chegar. Não tem como você combater o que você não conhece. Então, quando o povo, eu venho de uma época que eu ouvi muito pastor falar assim, não precisa estudar nada disso não, larga a mão dessas coisas, filosofia para lá e tudo mais. Mas se você não busca compreensão do assunto, como é que você vai fazer? 1 Coríntios capítulo 1, os primeiros capítulos da primeira epístola de Paulo a Coríntios, é Paulo justamente discutindo com filósofos gregos e helenos. Mas a pergunta é o seguinte, como que ele ia combater uma coisa que se ele não conhecesse que ele estava brigando? Verdade. O que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta. Presta atenção. Muito importante, gente. O que acontece? Há 50 anos atrás, a instrução que os poucos mestres davam na igreja era fundamental. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Cabe a Ele honra e glória. Cabe a Ele obediência. Os crentes da época obedeciam isso a rigor. Se o crente fosse afastado da comunhão da igreja, chorava o tempo todo, não perdia o culto, ficava ali, segurando a bronca ali. Mas hoje nós temos uma cultura muito vasta, muito grande. Onde os jovens têm segundo grau, têm terceiro grau, têm formação acadêmica de doutores. E essas pessoas aprendem lá, como ele está colocando aqui, filosofia zen. Aí como é que você vai combater uma filosofia adquirida por um sábio, por um doutor, se você não conhece para contrapor essa situação? É por isso que é importante e necessário que os líderes religiosos, desde o grupo de jovens, adolescentes, aprenda a Bíblia de verdade, porque agora não adianta mais ficar no legado da ignorância. Não tem, porque está surgindo muitas doutrinas novas. Ponto de vista diferenciado, exatamente para confundir a mente das pessoas. Então, se você não conhecer um pouco, ou se pelo menos explorar um pouco a Bíblia, e claro, buscar orientação de outras pessoas que já passam por experiência, vai ser engolido. E nós vamos perder terreno com isso. Gente, é sério, tem que estudar a Bíblia. Eu sou contra a teologia. Não fica contra a teologia, não. Pelo amor de Deus.
Claro, vai escolher que tipo de teologia você vai estudar. Tive um amigo que abandonou o seminário, a igreja dele na época pagou a faculdade para ele. Fazendo faculdade num dos maiores seminários de teologia, que é o Seminário Batista, a Faculdade Batista de Asa Branca do Sul. Na hora que entrou na matéria de filosofia, que ele foi ler Marx, Engels, que ele foi ler Nietzsche, que ele foi ler os filósofos pré-socráticos, os pós e tudo mais, quando ele caiu na matéria sobre Marx, ele abandonou o seminário, não conseguiu. Aí me viu ler um livro do Nietzsche um dia, que o Nietzsche era um ateu, era filho de pastor, e o livro chama Para Além do Bem e do Mal. Ele olhando na câmera, como que pode um cristão, um crente igual você ler uma coisa dessa? Eu disse, meu irmão, se eu não estudar isso aqui, como é que eu vou argumentar com quem conhece? Tem que estudar, tem que ler. Agora veja bem que coincidência qualquer. Parafraseando aqui o seguinte: se você não conhece o assunto, faz assim, ó, quero aprender. Sabe por quê? Porque senão você aumenta a confusão na mente das pessoas. Mas não deixe de estudar, não. Não deixe de pesquisar, não. Não deixe de escutar, não. Faça uma seletividade, mas procure escutar pessoas que sabem. Não descarte a possibilidade de ser confrontado amanhã. Peraí. Por isso, o que o nosso irmão escreveu lá para você? Tendo a espada do Espírito, respondendo com mansidão àqueles que perguntar com a razão da tua fé. Mas se você não conhecer quem é Karl Marx, quem é Nietzsche, quem é, sabe, Sócrates e por aí vai, você não tem nem jeito de argumentar. Por que você não tem jeito de argumentar? Porque a sabedoria dela é maior que a sua. Pastor, mas antigamente não tinha visto nada disso, porque não tinha. N pessoas cultas, a maioria de nós não tinha pouca cultura. A gente sabia o básico, se fé em Jesus, e acabou. Hoje não. O que eles colocam na mesa é bastante confortável, mas bastante também desconfortável. Para aqueles que querem ter uma fé o quê? Tradicional, pura, genuína em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus para ver vocês, estou falando com o fundo do coração, estou muito satisfeito com essa escola bíblica dominical. Todos vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão perceber o quanto isso vai ser importante amanhã. Claro que já pode perceber. Mas vamos aqui para a introdução da serviço. Eu vou ler aqui todinho, sabe, por causa do nosso tempo. Depois a gente debate algum pouco. Olha a introdução. Acompanha comigo na introdução da revista. Olha o que diz. Vamos começar a apologética cristológica. Vamos começar a apologética cristológica. No presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Jesus. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade de Jesus, ou seja, a divindade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à humanidade plena. Pois bem, o primeiro tópico vai falar sobre as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Primeiro, item 1. O que é o docentrismo? O termo vem do grego, do kel, que significa ter aparência. O docentrismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência de forma fantasma, ou fantasmagórica, a forma etérea, aquilo que nós vamos falar. Item 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas fora da Escritura e contrários à palavra de Deus. Nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel. Lucas 1:5. José e Maria, Lucas 2:4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas 1:36 e 58. Pastores, Lucas 2:8. Simeão, Ana, Lucas 2:35 e 37. Isso sem contar o relato sagrado de uma infância que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, conforme Lucas 2:40 e 52. E crescia Jesus o quê? Em sabedoria e graça. Vamos lá. Terceiro item. Os principais docentes diziam o que sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Serinto, um deles.
Negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o teu sentido. Ele foi contemporâneo do apóstolo João. Em Éfeso, Saturnino, outro principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião, outro. Elisarca, que negava ser Jesus Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se na sua opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância técnica. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu mencionado até mesmo no local em Belém. Da Judéia, conforme Mateus e também Lucas. E é na época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, conforme João 2:21. Quer dizer, quem lê a Bíblia e aceita a Bíblia vai poder perceber exatamente que esses docentistas, né, com todas as seus pontos de vista até diferentes, né? Quando você ora, por exemplo, para Celita, ele negava o nascimento original. Não tem jeito. Ainda ontem, essa semana, eu me deparei com um jovem que falou: não tem jeito de nascer uma pessoa fora de dois. É preciso que haja uma coabitação para que nasça uma vida. Ele entrou para o mundo aonde? Da biologia. Biologicamente, sim. É preciso que haja encontro de duas gametas para que isso aconteça. Porém, nós não estamos falando no plano físico, nós estamos falando no plano espiritual. Isso é diferente. Deus olhou para esse mundo, não viu um justo sequer, e mandou seu filho para que ele pudesse remir essa humanidade. Encontrou-se uma virgem, talvez a mais piedosa da época, que, infelizmente, veio de berço do pecado. Negar que Maria também nasceu em pecado, aí é negar sim. Por quê? Porque ela era filha de homens que tinham pecado. Mas o Filho do Homem nasceu nesse corpo sem pecado, porque ele não veio de concepção humana. Percebe a diferença? Não houve coabitação, não foi preciso juntar macho e fêmea. Foi a encarnação do verbo no corpo de uma virgem, diretamente para o Espírito. Jesus não pode ser considerado um homem do pecado, como as licenças poéticas, né, do cinema faz, fazendo alusão que Jesus era isso, era aquilo. Eu tenho temor de falar o que essas pessoas falam, porque depois eu fico concordando. Mas é tanta loucura que você vê os cineastas falar, dado a licença poética que eles têm para falar sobre Jesus, que acaba, se não tiver cuidado para falar, você acaba blasfemando contra Deus. Você fala, pois é. Tem uma questão aqui na revista que até o senhor mencionou, foi até bom o senhor ter mencionado essa questão de Maria, apesar que dos docetas aqui, o mais famoso, que vocês mais, dos três aqui citados, o que vocês mais vão ouvir falar dele é de Marcião, que ele é o mais famoso de todos. Marcião não tem um teólogo que não bate nele, mas o senhor mencionando aqui no tópico 2 aqui, o que os docetas ensinavam sobre Jesus, e o catolicismo romano pega um gancho aqui, na onde? Aqui vai falar no verso 2, ele está falando aqui que Jesus teve parentes e amigos. Ele vai citar Zacarias e Isabel como parentes e amigos, ele vai citar José e Maria. Só que aqui na frente, depois de José e Maria, ele cita vizinhos e primos. O catolicismo romano, para sustentar a divindade perpétua de Maria, para falar que Maria foi virgem eternamente, vai dizer que os irmãos que os evangelhos falam que Jesus tinha, vai estar escrito lá, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Como o catolicismo romano interpreta? O catolicismo romano interpreta que os irmãos de Jesus ali estavam falando de primos, porque no judaísmo, irmão e primos têm a mesma cadeia de essência. Só que aqui não é. Maria, aí como que a gente entende e como que eu costumo rebater, geralmente, quando vem me questionar sobre essa questão, eu falo muito para o pessoal isso aqui, ó, não tinha por que Maria ser eternamente virgem por dois fatores. Primeiro, porque o judeu casava-se para ter filho,
Vocês já viram que na Bíblia inteira as mulheres que não engravidavam na época, os judeus tratavam até como amaldiçoado por Deus. José era um homem saudável, Maria também era. Então o judeu tinha aquela essência familiar que já era da natureza deles. Não tinha por que Maria não ter demais filhos, porque o judeu entendia que quanto mais filho abençoado, quanto mais filho ele tivesse, mais abençoado por Deus ele era. Por qual motivo? Na cabeça do judeu não entrava que o judeu não poderia, que um judeu tivesse um filho só. Tinha mulher judia que tinha 10, tinha mulher judia que tinha 20. Então essa conversa de que Maria foi eternamente virgem depois que Jesus nasceu, não existe, irmão. É inconcebível. Isso aí é uma lógica bonita, bem até conceituada, porque mostra que se José já estava deposado em Maria, ele teve filhos sim. Quando fala de primos, não podemos considerar, por exemplo, João, que era Isabel era prima de Maria, né? Então daí dá para ver que tinha sim uma conotação. Vamos prosseguir aqui para o nosso. O segundo item, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E tem o que ela desde o princípio, conforme João 1, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, denominado de Evangelho sinóticos, apresenta Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus anteriormente, ao passo que João revela interiormente. Ou seja, o que é? Os três evangelhos sinóticos mostram Jesus exteriormente, na sua forma homem, na sua forma humana. João mostra a interioridade de Jesus. É a forma o quê? Hipostática. É aquela forma de homem-deus. Percebe? Então, quando você olha para João, você vai perceber muito mais a divindade de Jesus. Lá nos outros evangelhos, você percebe Jesus, vê Jesus operando sinais de maravilha com o poder do Pai. Sempre invocava o Pai. Tanto que ele orava. Jesus gostava de oração. Algo que era o quê? Era e ainda continua sendo prática dos judeus. Jesus ficou muito triste no tempo que ele foi orar, chamou 3 dos discípulos e eu não consegui orar. Oração existia. Oração, gente, é fundamental para manter a nossa conexão com Deus. Hoje, eu, humanamente dizendo, carne, pó, pecador, se eu não buscar em Deus, em oração, comunhão com Deus, eu sou um lixo, o pó do lixo, a escória do lixo. Qualquer homem, qualquer mulher que se diz cristão, que não tiver comunhão com Deus na oração, eu vou falar, ele precisa converter. Você vai ver a Deus conforme diz os mormons, não vamos chegar lá, mas os mormons é uma das relativizações bíblicas. Isso é relativismo bíblico. Isso é o quê? Teologia relativa, teologia liberal, que partiu lá de trás, desde esses meninos que foram citados aqui. Isso é sério, gente? Olha o cuidado que você vai vir a Deus, você é Deus. Não, não somos Deus, não. Nós somos homens comuns, que somos usados por Deus. Claro, diante de uma situação adversa, como ontem na live da meia-noite, o Senhor me deu uma palavra interessante, que falava da situação daquele menino. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus olhou naquela multidão e falou: o que vocês estão discutindo? Aí, porque os meninos não conseguiram e tal, e o menino está possesso, o pai do menino chegou. Senhor, se tu podes, ajuda meu filho. Eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam. O que Jesus falou para você? Ó geração incrédula. Até quando? Sai do menino aqui. Quanto tempo vai acontecer com ele? Desde a infância. Jesus usou uma autoridade dele, que vinha do Pai. O Espírito Mundo, surdo e mudo, sai dessa criança. E o Espírito saiu. E ele falou, os discípulos estavam lá, mas Senhor, o que aconteceu com a gente? Ele falou: olha, essa casta, ou algumas das castas, não sai senão com jejum e oração. Gente, isso é muito sério. O crente precisa praticar jejum e oração. Eu vou cobrar mais isso agora em diante. Nós precisamos entrar nesse manto. Nós não estamos vendo mais libertação na igreja.
E aí, você vai virar Deus? Não, nós não vamos virar deuses, não. Nós seremos continuamente usados por Deus, nessa matéria pobre, mas cheio do poder de Deus. Agora, quando a gente foi buscar as meninas, estávamos falando de situação de irmã que ficou possessa, que queria destruir a outra. Por quê? Porque a luz não combina com as trevas. Quando vem na outra que tem luz, o diabo fica enfurecido. Mas só que a luz está se apagando para muitos. E o crente não está percebendo. Meu Deus, meu Deus! Nós, se nós continuarmos brincando, as sombras vão acabar engolindo o crente. A visão vai ficar turva. Ele vai perder o discernimento com esse relativismo. Vamos nos concentrar em Deus. Pastor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, não tem demônio que para na minha frente. Tem não? Então brinca para você ver. Principalmente os demônios da enfermidade. Essa casta não sai se não for por jejum na oração. E maltrata as pessoas muito. A gente brinca, faz chacota, faz charlatanismo, faz sensacionalismo com pessoa que está sofrendo. Igreja, pelo amor, nunca faça isso, pelo amor de Deus. Quando Deus entregar na tua mão alguém para ser ajudado, fica brincando com o demônio, conversando com o demônio, fazer a pessoa sofrer para se de chacota com os outros. Faz como Jesus fazia, sai dele. Cala-te e sai dele. Em alguns casos, o inimigo fala com quem que entrou, o que ele fez, o que ele ganhou de fazer, mas nós não estamos interessados porque ele ganhou, nós estamos interessados que ele saia da vida. Mas para isso acontecer, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se não acontece igualzinho, aconteceu com os filhos de Cefa. Os 7 filhos de Cefa, o que aconteceu com eles? Quem lembra? O que aconteceu com eles, meus amigos? O que aconteceu com eles, irmão? Os filhos de Cefas que foram expulsar demônios e disseram para assim, Paulo a gente conhece. O diabo conheceu eles. Paulo a gente conhece. Jesus eu sei quem é, mas e vocês? Juntou, rasgou até as roupas. Espera sair correndo. Quase não. Porque não tiveram potencial. Mas que potencial é esse? É o grego, como falou o nosso irmão? Não, meu filho, sabedoria humana é lixo. Em comparação diante da espiritualidade. Sabedoria humana é boa para você instruir pessoas no caminho que ele está andando. É luz para o caminho das pessoas, para ele perceber onde ele está precisando. Mas para confrontar demônios, não. Você pode bater a Bíblia na cabeça da pessoa 50 vezes, não resolve. É a autoridade, o poder de Deus. E para isso você tem que ter comunhão com o Pai. Os 7 filhos de Cefas são tudo corretos. Não puderam expulsar o demônio. Graças a Deus você, né? O bicho falou que não gosta de você, né? Graças a Deus que não gosta dele. Nós não temos, o diabo não tem que gostar de nós, não, ué. De jeito nenhum. Pois bem, no princípio era o verbo, significa que o verbo já existia, mesmo antes da criação, conforme Gênesis 1. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, e é que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma e habitou entre nós. Olha, isso é sério. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas também foi visto por muitas pessoas. Jesus foi visto por muitas pessoas. Entre eles, o que chamava José para trabalhar. Estava vendo que vinha trabalhar junto com o carpinteiro lá. Mas esse aí não é o filho de José? Não é assim que eles falavam? Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Outros dizem, mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Menosprezava tanto Nazaré, por ser uma cidade pequenina, que não acreditava que havia um profeta grande, irmão filho. Ou alguém grande como foi Jesus. Isso mostra que Jesus existiu, não é mito. Não é lenda, como a história da Caruchinha, ou da Rapunzel, que a gente estuda na escola, não sei se você estudou isso. Você estudou? A história da Rapunzel? Kaique. Você lembra disso? Não, Jesus é realidade. Era e é. É por isso que você se depara com situações adversas. No nome de Jesus, sai desse corpo e sai. O bicho começou a fazer assim. Aqui nessa harmonia, o que eu acho bonito aqui nessa harmonia de João,
palavra sinótico aqui significa mesma ótica, mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história, porém de pontos de vistas e lugares diferentes. Enquanto um escritor vai dizer que Jesus estava entrando na cidade, o outro vai dizer que ele estava saindo. Mas qual dos dois que está certo? Os dois. Porém, um estava de um lado da estrada, o outro estava do outro. Mas João apresenta minúcias. Eu acho que João escreve com muita particularidade sobre Jesus, até porque de todos os apóstolos foi o único que estava mais próximo de Jesus, foi com ele até o final. E o bonito que mesmo em meio a tudo isso, para mim, dos 4 evangelhos, né, os dois que eu mais tenho afeição é o evangelho de Marcos, que foi o primeiro que foi escrito dos 4, e depois João. Marcos, a narrativa do texto de Marcos é uma narrativa bem revisada em cima do pensamento de Pedro. Então, alguns eruditos acreditam que Pedro narrava a história e Marcos escrevia. O evangelho de Marcos traz muita denúncia, assim como João, mas a forma de João é muito diferente. Muito. A forma de João é bastante espiritualizada. Gente, olha que coisa linda. Por isso que eu amo escola bíblica. Gente, por favor. Eu sei que essa lição é um pouco mais delicada, um pouco mais complexa, mas nem por isso inibe vocês de fazer pergunta. Viu? Mas eu não entendi aquilo, falou muito depressa, a gente volta, tá? A gente possa dar continuidade. Vamos lá. A reformação apostólica, o apóstolo reitera que o que afirma na introdução do seu evangelho é que vimos com os nossos olhos e temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. O que é uma redundância? O que é uma redundância? Redundância é uma repetição desnecessária. Por exemplo, eu estou com dor, ou melhor, eu vou voltar para trás. Essa palavra, eu vou voltar para trás, não precisa de dizer um para trás. Se você vai voltar, claro que você está voltando atrás. Isso aí é uma redundância. Eu vou voltar para trás, é uma redundância. Aqui parece uma redundância quando ele faz, mas não é isso que isso quer dizer. Isso aqui foi colocado de forma a dar uma ênfase maior, destaque maior. Por isso que parece redundância, mas não é. Em alguns casos vale a redundância. Essa redundância, na língua portuguesa, ela é o quê? É rechaçada por ser dispensável. Porém, em alguns casos, ela é extremamente importante para reforçar a mentalização. Por isso que esses pregadores eloquentes, utilizam muitos casos de redundância para o quê? Sublimar, ou dar destaque em alguma palavra para que possa mover o entendimento e compreensão das pessoas. Isso é redundância, mas em alguns casos necessário. Veja que a presença do nome de Pilatos, do credo dos apóstolos, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ter sido alguém da história. O que isso mostra? Pilatos existiu ou não existiu? Se você olhar para a história, você vai ver que Pilatos existiu. Jesus sofreu diante de Pilatos. Por isso que o credo religioso do romano tem aquele credo lá, que eu fiz aquilo algumas vezes, né? Cai em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Eu não sei falar aqui mais, graças a Deus. Mas mostra que até na oração romana, mostra o quanto foi verídico, verdade, essa presença de Jesus. Item 3, uma crença herética. Olha isso aí, olha aí. Item 3, uma crença herética. João viveu os seus dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de onde? Serinto. O doceta, quem que é o doceta, gente? Era exatamente alguém mesmo do docentismo, daquela seita maligna lá. Nós acabamos de falar agora há pouco. Os escritos de João, o Evangelho, as 3 epístolas do livro do Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade desta heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação.
conforme Paulo escreveu aos Coríntios. Olha isso, gente. Paulo bateu de frente com esse povo exatamente por causa disso. Então, gente, cuidado com o que vocês estão falando, vocês estão neutralizando aquilo que é real, ou aquilo que é verídico. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docentes. Os expoentes de tal crença são chamados de quê? De enganadores. Será que tem isso hoje? Tem, é claro que tem. Agora talvez muito mais. Não é? Agora talvez muito mais. Vamos para o terceiro tópico aqui, por causa do Bolsonaro. Olha, como estas heresias revelam hoje? Parágrafo 3 aí. Achou? Achou? Como essas heresias se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Como quem? Os mormons. Percebe que esse relativismo religioso, infundado. Ou seja, a ideia que nós vimos no começo. Aqueles teólogos que relativizaram e acharam que devia ter um meio termo. Ou seja, aqueles teólogos que acreditam que deve ter, sim, uma ponte que liga entre a ortodoxia e o ceticismo, ou seja, entre uma verdade absoluta e a dúvida, é preciso ter uma ponte no meio. É os chamados quem? Os liberais. Aí surgiu espaço para os liberais, foram crescendo, estão crescendo até hoje. Entre eles nós estamos vendo aqui, ó. Olha isso aqui. Entre esse povo, olha o que esse povo aqui vai falar. E eles estão batendo de porta em porta e está ganhando, gente. Foi que eu me converti, eu nunca mais fui lá em casa. Ah, mas você, graças a Deus, tem bagagem. O doutor Expresso lá nunca mais foi. Eles foram na hora que o meu irmão estava lá em casa. Nunca mais foi. É importante isso, gente. Presta bem, olha que coisa, ó. Os movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons da Igreja Unificação, também outra, ensinam que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto, lá daquele docentista lá atrás, que intuição dos seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Olha como é que isso é bacana, gente. Isaías 7,14. Acha Isaías 7,14 aí para alguém. Isaías 7,14. E o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, bateu os uns os 8. O anjo Gabriel disse o que para Maria? Olha aí o que ele disse, gente. Olha que coisa linda. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Vai ter concepção fisiológica aqui? Não. Isaías 7,14? Isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que de uma virgem conceberá, e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus conosco. Percebe? Essa previsão de que Jesus nasceria de uma virgem foi lá no Velho Testamento. Aonde mais? Lá no Jardim do Éden. Semente da mulher. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, se você olha para a Bíblia toda, você vai perceber que não tem como negar Jesus. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo erro? Por que eu estou usando, então, essa palavra para buscar, porque eu estou falando agora há pouco aqui? Tem que evitar a chamada redundância. É para que eu e você possa perceber que isso é muito sério. Eles estão querendo tirar isso das pessoas com o chamado relativismo religioso. Ou seja, o importante é crer em Deus. O importante é crer em Jeová. O importante é crer no Criador. O importante é crer no Jeová para nós, os cristãos. Para algumas religiões, Pafo, descendência, diz que é o Elohim. Os anjos, para nós, são subservientes a Deus. Lá, na religião deles, é ser subserviente a eles. Olha a distância que estão. E está crescendo no meio do povo de Deus. O Espiritismo, principalmente o Alfa, tem uma linha muito grande. Desde os esotéricos até esse mais pesado de bruxaria. Mas você que conhece a palavra de Deus, que está alimentando a palavra de Deus, cuidado com o que ouve das pessoas. Quando não souber, faz assim, para não gerar debate.
Mas quando souber, apresente para a pessoa e fala assim, olha, talvez o senhor ou a senhora não tenha observado isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Bíblia não discute Bíblia. É perda de tempo você querer plantar na cabeça da pessoa uma crença diferente do dele. Por que eu estou falando que crença? Crença é paixão na vida das pessoas. Se a pessoa acredita numa coisa, não é da noite para o dia que você consegue. Só pela graça de Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, para poder fazer a pessoa ver diferente. Se não fosse assim, todo mundo era cristão. Negar os fatos de Jesus a Deus? Não, não é por isso não. É porque eles negam porque negam mesmo. Não é por causa de radicalismo, por causa do seu alto saber. Acha que ele é o dono da sabedoria. E isso é sério, porque o único sábio é Jesus. Assim mesmo, aqui, quando estava aqui, ele recorria ao Pai. Pai, graça eu te dou, que revelasse essas coisas aos pequenininhos. Então, eu e você, meu irmão, somos carentes continuamente da graça de Deus, de Jesus. Sem essa graça, nós todos estamos perdidos. O tempo foi crescendo, essa forma de crescimento foi tomando um fruto tão grande, por fim, foi preciso de fazer o quê? Concílios. Foi preciso depois de fazer uma reforma. Nós tivemos no ano de 1515. Foi preciso fazer uma reforma profunda no cristianismo. Aí surgiu outras vertentes que estão em voga até o dia de hoje e que está precisando de novo de uma reforma para fazer as pessoas voltar às suas origens, por causa exatamente do quê? Do chamado teologia liberal, ou neoliberal agora já. E o crente, sem perceber, fica achando política de televisão. Nos filmes, a licença poética desses filmes, eu falo isso para minha esposa em casa, ela gosta muito de assistir esses filmes de Jesus. Os filmes, a licença poética que eles aplicam, coloca Jesus do jeito que eles querem. Se quiser colocar Jesus como um tirano, eles colocam. Se quiser colocar Jesus como um homossexual, eles colocam. E as pessoas aplaudem. Um amigo foi falar para um amigo que ele veio falar para mim, como é que chama aquela série que o povo está assistindo, The Chosen, alguma coisa assim. Aí eu fui falar para ele que aquela figuração, aquela forma que criou, eu não assisti, eu vi só alguns recortes, alguma coisinha ou outra na internet. Fui falar para ele que aquilo lá era qualquer coisa menos uma figuração real do Cristo da Bíblia. Quase apanhei. Eu assisti por causa disso. Mas o povo, mas aquilo lá ajuda, ele falando para mim, aquilo lá ajuda os mais simples a entender a fé. Eu falei que ajuda os mais simples a entender a fé é a Bíblia. Olha quantas traduções que nós temos no mercado hoje, o povo não lê Bíblia, vai entender Jesus num filme. Eu bati de frente com uma pessoa também por causa disso. Porque eu também coloquei dessa forma. Isso aí não, essa licença poética aí vai confundir a mente das pessoas. A forma com que eles apresentaram Jesus não tem nada de divino ali. Não tem. Jesus como um molecão, e aí meu parceiro, eu fiquei olhando aquilo, não tem. A Bíblia trata ele como Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou não? Então, percebe o relativismo bíblico, como é que está acontecendo o desenvolvimento da chamada teologia liberal? É isso que eu estou chamando de liberal. A teologia liberal não é essa que nós estamos colocando agora há pouco tempo, mas a igreja é uma igreja liberal. Às vezes, eles não entendem o conceito liberal somente pela forma de comportamento e uso e costume da igreja. Não é só isso. Se fosse isso, era muito fácil de resolver. Era um indivíduo só, ou um indivíduo ali. Não, o que estão fazendo é coletivo. Essa teologia liberal estão fazendo coletivamente. Esse The Chosen, se depois vocês tiverem a oportunidade de assistir, assista para vocês terem a visão da coisa. Mas não tem nada de divino ali. Eu assisti. Depois eu bati de frente com um sujeito que se diz teólogo. Nossa, eu achei que eu vi aquilo, eu assisti alguns recordes, eu vi como uma bobeira. E assim, o brasileiro, o professor lá costumava dizer, o brasileiro despreza o conhecimento. Se tem uma coisa, nada nessa vida vai te fazer ter mais inimigo do que saber de alguma coisa. Bom, por exemplo, tem prazer em ser ignorante, tem prazer. Aí a pessoa que me falou, o pior de tudo é que a pessoa que bateu de frente comigo nessa questão desse Cristo do The Chosen é crente. Se fosse limpo, se fosse uma pessoa que só curioso, eu até aceitaria numa boa. Você vai crente, ficou bravo. Mas você vai encontrar muito crente dessa maneira.
Não, mas nós temos que apresentar um Jesus moderno para a cultura moderna. Peraí. Se apresentar um Jesus moderno, porque a cultura é moderna, uai, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que eu tenho que mudar ele? Quer uma coisa interessante? Louvado seja Deus pela vida dessas irmãs. Deus abençoe, viu, irmã Graziela e irmã Elizabeth? Vocês selecionam os hinos da igreja e continuem selecionando. Porque depois que arrumou esse tal de gospel na igreja, só o sangue. Virar artista. Os que louvavam não louvam mais. Eles se apresentam. E os jovens, uau! E luz que pisca para um lado, e luz que pisca para o outro, e som estridente. Deixa eu falar para vocês. Eu vou falar isso depois, se eu estiver errado, você me corrige. Ele é músico, eu não sou. A música tem algo tremendo nela. Tem algumas notas musicais repetidas, elas simplesmente são o quê? Hipnóticas na mente da pessoa, em qualquer ambiente. Se ele estiver lá no salão de baile é uma forma, se estiver na igreja é outra. A ponto de levar a pessoa aos delírios. Por isso que as pessoas ficam com certas nostalgias musicais. E alguns dos chamados hinos, hoje gospel, tem essa natureza. Aí a juventude fica tudo o quê? Derramando do seu sistema límbico toda vertente de coisa que faz sentir prazer no momento. É por isso que eles emocionam muito. O elemento chamado dopacaína, que traz compensação ao prazer, é o primeiro que derrama na mente das pessoas. Serotonina, então, despeja. Mas para quem não gosta de música e de som alto, dispara a adrenalina dele e o cortisol, ele sai dali envenenado. Então nós temos umas pontas, por isso que o hino tem que ser suave. Som alto, nossa Deus, pelo amor de Deus. Eu tenho uma bronca de som alto fora do comum, nosso espaço aqui é pequeno. Esse hino da quinta-feira que estava alto demais aqui, que era um cantor. Estava muito alto. Som ambiente, gente. Nossa igreja é pequena. Mas tem gente que bota esse som dentro do carro aqui, que ele está lá na praça, o som já chegou aqui, aquele pedaço de vidraça, para que aquilo? Mas ele está totalmente dominado por aquelas notas estridentes, nem sei falar, deixa depois, se quiser acrescentar alguma coisa, pode ter que são hipnóticas. Faz com que ele venha no carro delirando sozinho, ele está sozinho, nem precisa de droga, quem gosta de andar boa. E as músicas da igreja para quê? É para adorar a Deus, sim ou não? Ou é para movimentar os irmãos que estão sentados debaixo? Para que eu uso? Para adorar a Deus. Eu amo a harpa cristã. Olha os hinos da harpa, que coisa linda. Tem adoração ali, adoração de Deus. Os chamados de louvores agora, gospel, faz uma idolatria para o cantor. Chama Jesus de você. Oi, bom dia, Deus. Eu tenho uma raiva desse tipo de expressão. Oi, bom dia, Deus. Olha isso. Isso é forma de cumprimentação. Depois que Deus sofre de mau humor. Dá para ser que Deus está de mau humor. Porque precisa desejar um bom dia para ele, né? Não é? Cuidado. Vamos para cima. Terceiro item é a confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores são cristãos, não cristãos. Olha que isso é importante, hein? Historiadores não cristãos. Isso é bom para fechar a boca das pessoas que negam isso. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José é um deles, historiador judeu. 37 a 100 anos antes de Cristo. Disse: acusaram perante Pilatos, e esse condenou e o crucificou. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. O historiador romano, Tácito, outro também importante, Tácito, 57 a 117. Depois de Cristo escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, conforme Atos 1:3. Gente, não é muito bom recorrer
aos apócrifos. Não é muito bom recorrer a historiadores comuns, mas às vezes é necessário. Deixa eu fazer um adendo. Quando eu falo não é muito bom recorrer a historiadores não cristãos, é porque se as pessoas não tiverem realmente zelo pelo que estão vendo e filtrar, ele acaba acontecendo o que acabou de falar aqui, viu o que ele falou? Crente aplaudindo The Chosen. Crente. Porque não entendeu o que? A mensagem. Se você olhar para a historicidade de Cristo Jesus, procurar historiadores não cristãos, você vai poder perceber que ele não queria falar que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Mas ele acaba tendo que falar, ele acaba tendo que fazer uma confissão, que foi verdade. Nesse caso, é útil para que nós possamos ver e até comprovar com alguns. Quer outro caso interessante? Nós não precisamos de ciência para provar a divindade de Jesus. Mas, em parte, a ciência ajuda as pessoas a compreender o fato. Tem cientista doido procurando até hoje no manto sagrado de Jesus, para ver se encontra a possibilidade de fazer revelações sobre o DNA do sangue que está ali. Se o sangue marcado naquela roupa tem DNA somente humano, ou se tem alguma coisa etérea naquela situação. Mas eles caem do cavalo, sabe por quê? Porque ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e se apresentou a muitas testemunhas. Olha o que é escrito. Quem viu, teve a oportunidade de falar. Quem escutou, pôde falar. Quem falou? Foi o pai do seu José. Quem era o pai do seu José? Era o vô de São José, como diz os católicos, de Jesus. Então, a história, nesse sentido, ela ajuda muito. É por isso que é bom as pessoas observarem. Mas não deixe a Bíblia para ler história. Leia a Bíblia, para depois procurar a história. Porque a essência da história é a Bíblia. Aqui. Fazendo assim, a gente não perde o fio da meada. A gente não perde a comunhão. Tem tanta informação bacana, prudente, que nos leva a perceber com mais sabedoria o zelo de Deus por Israel. Quando você vê Israel nessa situação todinha, lembra? Olha, outra guerra, Israel está ganhando outra guerra lá. Resistiu por muito tempo. O mundo despejou sobre Israel, nossa, mas milhares de foguetes. Era para ter feito Israel cinza já. Mas não chegou o tempo de concluir aqui. O Senhor foi dando livramento, até que chegou agora alguém e falou assim: pode parar essa guerra aí, devolve todos os reféns israelitas que estão aí dentro, senão vocês vão entrar no inferno. Puxaram tudo, estão devolvendo os palestinos, estão devolvendo todos os reféns aqui. Eu arrisco em dizer, como um estudante de escatologia, arrisco em dizer que há logicamente algumas discordâncias no meio teológico quanto a isso, mas arrisco em dizer que Israel é indestrutível. Eles têm um selo de Deus em cima deles ali. Vai virar o mundo inteiro sobre eles, e o país de Israel inteiro é menor do que a cidade de São Paulo. Vai virar o mundo inteiro em cima deles ali, e eles vão continuar triunfando até o final. Então, gente, isso vai continuar triunfando. Sabe por quê? Porque Deus está com eles ali. É promessa bíblica. Deus fez para Abraão. Israel está protegido mesmo. Já teve situação que todo mundo achou que Israel não dá. Estou falando da nossa contemporaneidade. A Guerra dos 6 Dias é uma delas. Vou entrar nesse caso, porque o nosso tempo está esgotando. Não tem vai discutir sobre isso. Para você ver o quanto que é importante. Jesus nasceu naquele meio ali, continuou protegendo aquele meio ali, e a paz do mundo depende da paz de Israel. Por isso que a Bíblia recomenda: orai pela paz de Israel. Bem, enquanto eles passam um sufoco lá, você orienta com providência. Acho que o Senhor fica só assistindo. Até onde vocês pensam que vão chegar aí? Os judeus costumam dizer que Deus, como é que era que o rapaz estava falando? Deus fabricou, ele criou um anjo específico para cuidar do povo de Deus. De fato. Eu creio. E você vai negar Jesus, que teve para aquele milagre que todo mundo conhece? Até os historiadores não creem. Vamos lá para a nossa conclusão? As expressões: o verbo se fez carne,
e Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Quem é os docetas? Aquele pessoal lá atrás que nós acabamos de ver agora há pouco. Os que negavam o nascimento original, os que negavam a corporeidade de Jesus, porque Jesus não tinha corpo. Mas para eles, então, os evangelhos revelam vários atributos característicos a Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se o homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Oh, glória! Olha isso aqui. Parece um paradoxo, mas não é. Jesus veio para resolver o problema do pecado da humanidade. Aí é uma outra situação que ele teve que ter tempo para poder discutir um outro momento sobre a origem do pecado. Mas o certo é que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Alguns vão culpar Satanás. Ah, mas se Satanás não tivesse ido lá no Jardim do Éden, o homem não tinha pecado. Alguns vão dizer, não, mas foi plano de Deus desde o começo do mundo, né, colocar o homem sob prova. Outros vão dizer, não, mas Deus decretou mesmo que o homem tinha que pecar. Então, são vertentes diferentes que não dá para discutir em 5 minutos. Mas o que eu quero que a igreja compreenda é que Jesus resolveu o problema do pecado. O que ele falou? O que ele falou? Pai, todos aqueles que vieram até mim, eu estou saindo do mundo, eu vou voltar para ti. Mas eu te peço, não é que o Senhor tira eles do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo. Todos aqueles que veio até mim, não lanço fora. Guarda eles. Sabe essa oração de Jesus? Ela foi aplicada para um futuro de 2000 anos à frente. Para mim, para você. Porque se nós crermos nele, conforme a proposta no textuário da Bíblia, João 3,16, nós estamos salvos. Se nós negarmos isso, nós estamos condenados. Ou seremos condenados. Então, negar que Jesus nasceu, cresceu, morreu, é negar a oportunidade de sermos salvos. Nós não temos outro mediador entre nós e o Pai, senão Jesus. Ele mesmo disse, São João 14, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele selou, ele mostrou o caminho e fechou o caminho. Eu e eu. Ou vocês me seguem, vocês não tem para onde seguir. Algumas pessoas dobram a aposta. Dizem, não, o que foi escolhido para ser salvo, vai ser salvo. Mesmo que na hora da morte ele vai arrepender, vai voltar. Olha, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tinha salvo perto de Jesus. Judas era alguém que poderia ter sido salvo. Ele não quis. Ele preferiu 30 moedas de prata. Nós, às vezes, trocamos Jesus por uma coisa tão banal. Graças a Deus que ainda temos tempo. A Bíblia fala, Deus escreveu, que ao homem convém morrer somente uma vez e depois disso o juízo. Morreu? Tchau. Não adianta jogar água benta assim no caixão. Como diz algum água benta, nem sei se benze água benta, né? Eles falam água benta lá. Não adianta mais. É bom andar com Deus de verdade. Todo o tempo da nossa vida. Ah, pastor, eu pequei, eu estou com dificuldade, eu tenho um pecado que não sai de mim. Lute. É uma forma de buscarmos em Deus libertação. Lembra daquele homem? Chegou perto do Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele mostrou para Jesus na sua humildade que ele não estava com muita fé. De tanta luta que ele passou, a fé dele tinha sido esvaída. Mas ele queria que Jesus teve fé, porque Jesus fez o quê? Resolveu o problema dele. A nossa fé, ela cresce cada vez mais, em função da comunhão que nós temos com Deus e em função da experiência que nós temos com Deus. Tem gente que fala assim, puxa vida, até quando vai essa luta? Até o dia que Deus achar que se faz necessário você perceber alguma coisa, entender alguma coisa. Tem gente que pede experiência com Deus, aumentar a fé. Quando Deus dá uma oportunidade, ele fala, nossa, para que tanta prova? Eu não mereço tanta prova. Meu filho, eu e você não merecemos nada. Nunca merecemos nada. Mas foi a graça inefável de Deus. É a graça. Sem o qual ninguém de nós chegaria ou chegará diante de Deus.
Então é bom que o crente, o homem de Deus e a mulher de Deus se afastem do pecado. Mas se ele pecar, pastor, João escreveu uma coisa linda. Se alguém pecar, tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma carta? É um cheque branco? Não. Mas é uma válvula de escape. Porque o crente que se diz crente, ele agora repudia o pecado. O ladrão não quer roubar mais. Por quê? Porque agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O traficante não trafica mais. Por quê? Ele sabe o prejuízo que ele traz para a vida humana, o ser social. Tanto para a vida física, para a vida emocional, quanto para a vida espiritual. Ele percebe isso, ele passa a entender, puxa vida, eu não posso continuar nesse mesmo esquema, nessa mesma vida. Tem de renunciar a isso. Se ele tinha outro mediador para ele, outra entidade que o guiava pelo caminho, como luz, agora ele percebe. Eu estava nas trevas, não percebia, a luz é realmente Jesus. Ele é a luz do mundo. Não tem jeito, gente, não temos outra luz. Preste muita atenção nisso. Por causa das mensagens que a gente recebe, de cumprimentos. Tem muitas mensagens que vêm até nós que não é cristã. É de cunho espiritualista ou de cunho espiritual. Que por assim dizer, parecerem em formas bonitas, os crentes acham bonito. Fica guardando aquele lixo. Cuidado. Eu só quero acrescentar um pouco para a gente encerrar, porque eu não gosto de passar do horário. Veja bem, os chamados da teologia liberal, vou ler só pelos seus tópicos que eu vou pegar ontem à noite aqui. O que eles defendem da teologia liberal? Defende uma alternativa ortodoxa. Aquilo que eu falei agora há pouco. É preciso ter uma religião do meio para atrair todos, porque a gente traduz isso para os nossos dias como chamado sincretismo religioso. Se eu não quero ser cristão, eu posso ser um espiritualista qualquer. Eu posso admirar a árvore, eu posso ter a vaca como símbolo sagrado. Como, por exemplo, a Índia tem muitos deuses. Eu, em vez de eu ter um Deus monoteísta, eu posso ter um Deus, posso ser politeísta. E você aceita, porque todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim dele é a perdição. O Provérbios diz isso já. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso ser politeísta. Esse é o ponto de vista. Valorizar a experiência e a essência, ou seja, a alquimia. A ciência moderna de hoje querem provar Deus dentro de laboratório, ou com a razão. O iluminismo, na época que surgiu, o renascentismo, aquela ideia da razão, no século, não me lembro, século XIII ou XVI, surgiu essa teoria, começou a dar valor à razão, e começou a endeusar o conhecimento técnico e científico. Começou a deixar Deus de lado. Isso aqui é a teoria de onde? Dos chamados teólogos, mediante desses teólogos, liberais. A escola adora isso. Os universitários adoram uma religião assim. Porque eles podem prostituir, eles podem se drogar, eles podem fazer o que dá na cabeça, que é liberal. Nós temos um Deus que perdoa tudo e todos. Só que esquece que, dentro daquele manto macabro que eles estão vivendo, se eles tiverem um mal súbito, vão morrer sem Jesus e vai para o quinto dos infernos. E dos infernos vai para o lado do fogo. Outro sim, tem uma vida de positividade e humanidade. Aquela ideia assim, o amor é tudo. Claro, o amor é tudo. Paulo escreveu isso. Coríntios 13. Escreveu de uma forma muito bonita, até poética para alguns, né? O amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo tolera. Quase se apresenta como o amor ágape, incondicional de Deus. Só que o ser humano não consegue ter esse amor como o de Deus.
Jamais nós seremos uma muralha. Esse amor incondicional. Mas, para os chamados legalistas aí, modernos, eles acham que amar o próximo é simplesmente ser um admirador, né, dos astros, igual foi colocado aí no David Jones, né, como linha de apresentação de um novo figurante, de um novo Jesus. E a sociedade moderna abraçando essa ideia. Perigosíssima. Recusa da Bíblia como palavra de Deus. Eles não aceitam a Bíblia como palavra de Deus. O total, mas apenas parcial. Ou seja, relativizam a palavra de Deus. É Tiago que escreveu que aquele que tropeçar no ponto tropeça em toda a Bíblia? Quem lembra aí? Menos o Júnior. Tiago escreveu? Quem escreveu o missionário Elizabeth? Que aquele que tropeçar num ponto tropeça em toda a Bíblia. Quem que escreveu? Aquele que tropeçar num ponto na Bíblia tropeça em toda a Bíblia. Quem escreveu? Pois é, Tiago foi uma posição de Jesus. Tropeça num ponto, tropeça em toda a Bíblia. Ou seja, quer dizer, ele mostrou que a Bíblia toda ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é válida desde o Gênesis ao Apocalipse. A contextualização da nossa história é que vai divagando, ou seja, abrindo vertentes diferenciadas para gerar teologias comportamentais diferenciadas. Inclusive esta aí que está hoje em voga, que é a chamada liberal, e agora até neoliberal. Surgiu com reação do quê? Do racionalismo iluminista, aquilo que eu falei agora há pouco. Na França, fizeram até a deusa da razão. Uma diva, uma mulher extremamente bela na época, fez a mulher desfilar numa carruagem lá, como se dali para frente agora a razão fosse falar mais alto do que a religião. Onde surgiu isso, gente? Vamos voltar um pouquinho. Karl Marx colocou no meio da vida humana. Claro que teve os outros precursores dele, mas ele foi aqui o expoente da situação. De que a vida tinha que ser comunitária. Substituindo as virtudes, substituindo o mérito pela proteção do Estado. E o Estado substituiu a igreja. E a igreja substituiu os ideais. Quer um exemplo? Comunismo colocado, implantado como forma de servir o povo, para que todo mundo seja igual, tentando parecer com os apóstolos, que vendiam tudo e tudo era um comum entre eles para fazer a obra. Com esse pensamento, Karl Marx achou que devia todo mundo ter o mesmo patamar de vida. Bolou a ideia do socialismo comunista. Deu certo no mundo? Em lugar nenhum deu. O Brasil está querendo fazer. Vai dar certo? Não. Deu certo em Cuba? Não. Deu certo na Coreia do Norte? Não. Por que não deu certo? Porque ele substitui Deus pela matéria. Você entende? Se eu estiver cuidando do irmão, eu estou fazendo nada. Isso é uma utopia. Nunca vamos conseguir fazer nada para Deus sem Deus. Lá na Coreia do Norte, para você ter uma ideia, lá é tão sério o negócio. Se encontrar alguém com uma Bíblia na rua, é prisão perpétua. Por quê? Eles acham que a Bíblia é instrumento de revolução cultural, cívica e ideológica. O que Jesus ensinou aqui? Você viu Jesus em algum momento ensinar revolução contra os seus governantes? Nunca. Ele até colocou para os olhos. Dá a César o que é de César. Mostrou que as pessoas deviam pagar os impostos e dar a Deus o que é de Deus. Jesus jamais fez revolução na história, mas essas pessoas, inclusive há pouco tempo, falaram isso no nosso meio, que religião não pode ser cultura majoritária no país. Aqui no Brasil, já escutei gente falar isso aí. Não vou falar agora porque sei que está gravando, como nós estamos sendo vigiados agora também. Isso é de uma burrice descomunal. Os Estados Unidos é potência porque nada mais é do que um Estado protestante. Com certeza.
O catolicismo romano criou o Brasil, o protestantismo histórico criou os Estados Unidos. Quem que é país de primeiro mundo hoje? Estados Unidos. Você percebe? Então não tem jeito. É bom receber uma cesta básica? É. As pessoas mesmo favorecem? Mas só que você tem que entender que eles dão uma cesta básica para uma parcela da população e toma a fábrica de quem está produzindo emprego. Daqui a pouco, com esse socialismo macabro, chama isso macabro, esse comunismo macabro, nem o Estado aguenta o povo. É uma miséria total, fome total, porque não produz. Parou de produzir e acabou a nação. E aí, a partir dessa ideia, teve outros antes de Marx, né? Surgiu a chamada teoria da prosperidade, teologia da libertação, teologia liberal agora. E neoliberal também. Então, vigia, povo de Deus, vigia. Vamos orar para que Deus dê sensibilidade aos nossos teólogos, como esse Eliseu Soares, que compôs aqui, comentou nessa revista, biblicamente, dentro dos parâmetros bíblicos, para nos afastarmos daquilo que corrompe a humanidade. Eu não entendo como que alguém consegue seguir as linhas e o pensamento de Marx, porque se você estudar a biografia dele, se você ler os escritos do Manifesto do Partido Comunista, tantas porcarias que ele escreveu, um camarada que viveu às custas da mulher dele a vida inteira, nunca trabalhou,